Olá, internautas, Pastor Jonias, estamos de volta a fazer a gravação de mais uma videoaula da lição da revista Escola Bíblica Dominical. Lembrando-vos que no site www.missãoindoconfisterra.com você encontra todos os vídeos postados das lições da revista da Escola Bíblica Dominical e também aqui no blog Escola Dominical Jonias, blogspot.com.br. Esses dois sites e esse blog abarcam as lições da revista da Escola Bíblica Dominical. As três editoras maiores que fomentam a revista da Escola Bíblica Dominical, a CPAD, a Betel e a Central Gospel. Você tem opções. Temos lá postado nesse site os vídeos sobre as lições antecipadamente e também as lições postadas. Hoje, especialmente, estaremos trabalhando a lição 8 do terceiro trimestre 2015. E o tema é Aprovados por Deus em Cristo Jesus, editora CPAD. E aqui nós temos o texto áureo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Em 2ª carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, nós vamos encontrar esse texto de ouro. Verdade prática. O obreiro aprovado por Deus tem as marcas do Senhor Jesus Cristo. Objetivo geral, contrastar o obreiro aprovado e o vaso de honra com os falsos mestres. A lição está assim esboçada, lição 8, do terceiro trimestre de 2015, editora CPAD. Obreiros aprovados por Deus, ponto principal, e nos subpontos. Pregam e ensinam sem engano. Pregam com pureza. Não buscam a glória de homens. No ponto 2, dois tipos de vasos. Vasos de honra e vasos de desonra. Quem são eles? No ponto 3, rejeitando as dissensões e questões loucas. Nos subpontos, rejeitando questões loucas, não entrando em contenda. Meus caríssimos internautas, nós estamos aqui para falar sobre uma questão muito séria. Vamos trabalhar o capítulo 2 da 2ª carta a Timóteo, onde Paulo recomenda o seu filho na fé e pastor jovem deixado em Éfeso, lições primordiais, essenciais para o seu labor na causa sã. Obreiros aprovados. No capítulo 2, e o versículo 15, ele fala: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Este é o conselho de Paulo a Timóteo. Apresenta-te a Deus aprovado e que nada possa te envergonhar, e que maneja a palavra da verdade. Ele está se referindo aqui à Bíblia Sagrada, os ditames de Deus expressos na palavra falada, pregada, a Bíblia, e que ele deveria conhecer bem, saber manejá-la para se livrar das astutas ciladas do diabo e atacá-lo, fazendo correr em desabalada carreira, enfrentando os falsos mestres com a palavra genuína. Aleluia. Então o obreiro aprovado, ele prega e ensina sem engano. Não há engano, não há engodo, não há misticismo, não há enganação alguma na prédica do obreiro aprovado por Deus, porque ele procura a orientação do real intérprete da Bíblia e não inventa. Prega com pureza. Ele prega sem intuito de logro, de estipêndio, de ter retorno. Prega por amor, porque quer arrebatar das garras do inimigo as vidas que estão emaranhadas no pecado. Pureza aqui diz respeito a um objetivo sem logro, sem visar resultado, sem visar o fator econômico. Hoje nós temos as igrejas recheadas de obreiros, de homens que querem
pregar por estipêndio, por resultados, por dinheiro, pregar porque querem ter um resultado profícuo na área financeira. Não buscam a glória de homens. Paulo, ele faz uma alusão aqui quando ele esteve em Tessalônica, na igreja de Tessalônica. Ele não visou massageio do ego. Ele não estava a serviço da subserviência. Ele é autêntico e ele mesmo coloca nas suas cartas, em 1 Timóteo, por exemplo, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não segundo o mandato de homens, mas de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Não busca a glória de homens, o massageiro do ego, os tapinhas nas costas. Tem muita gente, muito pregador que quer pregar para multidões, não quer pregar para pouca gente. Ele não atende o convite de um pastor que o solicita para pregar para poucas pessoas numa reunião. Ele quer pregar para multidões e mais multidões. Entrando aqui no segundo ponto, 2 tipos de vasos. Vasos de honra. Vasos de honra aqui são os vasos que estão a serviço de Deus, segundo a sua vontade. Então, são homens de Deus, são pessoas que estão solícitas à palavra de Deus, na égide do Espírito Santo, na orientação do Espírito. Vou fazer aqui esse resumo dessa expressão, vasos de honra. Pessoas que pregam por amor, que querem fazer a obra de Deus, que estão desejosas de desenvolver o trabalho de Deus, no afã de ver a glória do nome de Jesus Cristo. E os vasos de desonra aqui, quem são eles? Ele faz uma referência aqui a Himeneu e Fileto, nesse capítulo 2 de Timóteo. Himeneu e Fileto são mestres falsos, criam misticismo, que criam engodo na sua prédica, para atrair pessoas, para ter resultado, para ter estipêndio, para ter lucro, para ter lucro. Vasos de desonra são os que estão metidos no Evangelho, que estão inseridos no Evangelho, querendo ter resultados, querendo ter um estipêndio econômico. São vasos que devem ser rejeitados. E olha aqui, a igreja do Senhor Jesus Cristo nos últimos tempos está minada de homens assim. Eles querem ter resultados, eles são vasos para desonra, eles escandalizam a obra do Senhor, eles fazem coisas incríveis e escandalizam a obra. Vasos para desonra, ao invés de honrar o Evangelho, desonra com suas práticas. Pessoas que não têm temor a Deus, elas estão infiltradas na igreja e desenvolvem trabalhos e pregam, e quem sabe tem uma prédica persuasiva. Ele usa de artimanhas, de estratégias que persuadem as pessoas. Estão divorciados da genuinidade da palavra. Vasos de desonra. No terceiro ponto, rejeitando as dissensões e questões loucas. E nos subpontos, rejeitando questões loucas e não entrando em contenda. O sábio apóstolo orienta Timóteo a rejeitar as questões loucas destes falsos mestres, destes homens que estão infiltrados na causa santa, destes homens que estão dentro da igreja e que têm um objetivo: usufruir de resultados profícuos para massagear o ego e obter resultados na área econômica, rejeitando essas dissensões e questões loucas. Então, rejeitando questões loucas. Que questões loucas são estas? Pessoas que articulam, que argumentam, questões que não batem, que estão divorciadas da palavra genuína de Deus. E às vezes citando a odiernidade, dizendo que os tempos avançaram, que estamos em tempos modernos, muitas expressões da Bíblia precisam ser agasalhadas, adaptadas ao tempo. Querem tirar parte da Bíblia. A expressão apocalíptica diz: se tirar um tio ou um jota, será tirada a parte no reino do céu, e se acrescentar, será acrescentada as pragas.
Questões loucas são questões de filósofos, de homens pensantes que estão infiltrados no meio do evangelho, que estão infiltrados na causa santa e que querem perverter a causa santa, que querem perverter a palavra genuína, que querem perverter as coisas de Deus. E estas questões loucas precisam ser rejeitadas. Aquilo que não bate com a palavra de Deus, aquilo que não bate com a genuinidade da palavra, aquilo que está divorciado dos ditames da palavra, então isso deve ser rejeitado. E Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Precisamos conhecer a palavra da verdade. A palavra da verdade é a Bíblia Sagrada, ela é antídoto contra o pecado. No Salmo 119 e o versículo 11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Aleluia. No Salmo 119, versículo 9, de que maneira poderá conservar puro o seu caminho o mancebo, observando segundo a tua palavra. Para rejeitar as questões loucas, precisamos ter conhecimento de causa, e nós temos este conhecimento quando nós sabemos manejar a palavra, quando temos conhecimento da vontade de Deus através da sua palavra. A palavra é lâmpada. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E no 89 deste salmo, nós temos: para sempre permanece a tua palavra, ó Senhor. A palavra de Deus permanece para sempre. Ela não precisa ser adaptada, ela não precisa ser agasalhada. As pessoas não podem ser levadas pelo vento de doutrinas falsas. As pessoas precisam se agasalhar ou se adaptar à palavra. Não a palavra é que tem que se adaptar às pessoas. Quem quer ir para o céu precisa se adaptar à palavra. Essa palavra é que vai nos mudar, que vai nos lavar. Ela é a água que lava. Aleluia. É por isso que ele diz que maneja a palavra da verdade, não a da mentira, porque os falsos mestres estão metidos na causa santa e querem perverter a palavra, querem inocular uma doutrina que não bate com a doutrina genuína. O sábio apóstolo aconselha o pastor Timóteo em Éfeso. E olha que ele está numa região influenciável. As influências da deusa Diana, lá em Éfeso. Não entrando em contenda. Contenda aqui tem uma acepção de se desentender com os falsos mestres, tentando argumentar com eles e perdendo tempo. Eles têm uma mente feita. Eles são cabeça. Não adianta bater de frente. Temos que bater com a palavra, mostrando aos fiéis, mostrando às pessoas o caminho da verdade. A nossa responsabilidade é ensinar os fiéis. Meu pastor, meu obreiro que me ouve nesta oportunidade, através desse canal, através desta videoaula, saiba que você tem que ensinar o seu povo, o povo que está na sua igreja. Ensina o povo, ensina o caminho certo, prega a palavra genuína. E esses falsos mestres não terão lugar, eles serão expulsos, não serão aceitos. Estou convencido de que um crente bem ensinado, doutrinado, ele não vai ceder às tentações. Ele rejeitará. A ovelha conhece o pastor. Ela conhece a voz do Senhor. E aqui nessa questão, subponto 2, não entrando em contenda. Não entra em questões loucas. Rejeita essas questões loucas. Não entra em contendas. Porque ao servo de Deus não convém contender, perder tempo, mas encaminha o povo. Aleluia. Nesta lição, aprendemos, através do sábio apóstolo, que o obreiro aprovado por Deus, ele não prega com engano. O prega e ensina sem engano. Prega com pureza. Ou seja, não traz na mensagem um objetivo embutido de ter resultado. Não busca a glória de homens. Ele não está a serviço da subserviência, da bajulação, do massageiro do ego. E que há dois tipos de vasos. Vasos de honra são aqueles usados por Deus
e na sua vontade, e vasos de desonra, que são representados por Emineu e Fileto, e que apontam para todos aqueles que estão divorciados da genuinidade da palavra, e que devemos rejeitar essas dissensões e questões loucas, rejeitando todas as questões loucas que não batem com a palavra, que não coadunam com a palavra, e não entrando em contenda. Vamos para a nossa última parte aqui, que é refletir sobre as questões. Segundo a lição, quais as duas características do obreiro aprovado? E Paulo aponta: obreiros que ensinam sem engano e com pureza. Na segunda questão, o que motivava Paulo a pregar o Evangelho? A motivação de Paulo era pregar o Evangelho por amor dos santos. Ele não tinha objetivo de ter resultados na área econômica, e sim resultados na área espiritual. Qual era o alvo de Paulo? Jesus Cristo. De acordo com a lição, o que visam os falsos mestres? Enganar os incautos, ou seja, pessoas inexperientes, com argumentos falsos e logro, ou seja, no afã de ter resultado enganoso. Logro é tirar proveito de algo. Quais os dois tipos de vasos citados por Paulo? Resposta aqui: vasos para a honra e vasos para a desonra. Que Deus nos abençoe e que possamos absorver essas lições tão importantes desse terceiro trimestre do ano 2015, especialmente essa revista, que é a Igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Paz em Cristo Jesus.